Hi, hello, good morning, good afternoon, good evening. No lugar que você estiver no Brasil, tenha aí um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula da English Bay. É um prazer aqui, Teacher Júlio, você já me conhece. E hoje aqui, ó, vamos ver de novo gramática. Nossa segunda aula de gramática. A gente vai continuar vendo aqui os tempos verbais, a conjugação dos verbos, aliás, no tempo presente, né? Do verbo to be, que você já viu, que é o verbo mais difícil do inglês. O único que tem três formas, o am, o are e o is, e a estrutura dos outros verbos. Só que hoje a gente vai ver as frases negativas e as frases interrogativas, perguntas. Você vai ver, né, que apesar de a gente dizer coisas muito parecidas, às vezes usando o verbo to be e usando algum outro verbo, na hora de fazer uma negação, na hora de fazer uma pergunta, a estrutura é completamente diferente. Então, por exemplo, aqui, vamos começar com o primeiro exemplo. Eu fiz dois pares de exemplo aqui e você vai entender. O primeiro exemplo, repete comigo. I am tired. Eu estou cansado, seguindo aquela mesma estrutura, né? Sujeito, verbo, complemento. E a frase de baixo é muito parecida. Aqui o verbo feel é o verbo sentir-se. Então aqui a segunda frase é, repete comigo. I feel tired. Eu me sinto cansado. Então, na prática, essas duas frases é a mesma coisa. Você está cansado, você pode dizer I am tired, ou então usar o verbo sentir-se, I feel tired. A gente vai comparar depois a frase negativa de cada uma delas. Mas primeiro eu quero também chamar a atenção ao próximo par de exemplos, que é a mesma coisa também, com verbos diferentes, mas com a ideia muito parecida. O verbo to be, ser, estar, e esse verbo aqui, o come, é o verbo vir em inglês. Então, o primeiro exemplo, repete comigo. They are from England. E o segundo, they come from England. Então, dizer que eles são da Inglaterra e eles vêm, ou elas vêm da Inglaterra, também, né? A diferença é muito pequena na prática. Você pode escolher aí para dizer qualquer um desses verbos, você vai estar dizendo praticamente a mesma coisa, né? Então, lembrando aqui o verbo to be, ele tem essa forma am para I, tem a forma are para they, tem aqui, está na forma de pergunta, mas você pode ver aqui certinho também, e o is para he, she, it, né? O are, ele serve para o you, singular, plural, lembra que o you pode ser você ou vocês, nós, eles, tudo a gente usa o are. E os outros verbos, como você deve estar lembrado, eles possuem apenas duas formas, né? Então, eu me sinto cansado, I feel tired. Você se sente cansado, you feel. Aqui o verbo não vai mudar, né? Se você usar o you, o verbo não muda. Em português muda. Eu me sinto, você se sente. Mas em inglês não, o verbo não vai mudar, ele vai mudar somente no he, she, it, certo? Então, se você vai dizer ela se sente cansada, aí sim a gente põe aquele S a mais. She feels tired. Lembrado? Mas a gente vai ver primeiro com o I aqui. Deixa eu escrever de novo. Vamos fazer a frase negativa. Primeiro aqui, eu me sinto cansado. Você vai dizer, não, eu não me sinto cansado. Essa é fácil. I am not tired. A gente acrescenta aqui o not. Eu estou cansado? I am. Eu não estou? I am not tired. Só que você tem essa facilidade somente com o verbo to be. O verbo to be ele é o mais difícil porque tem três formas, mas ele também tem essa facilidade de na frase negativa, na forma negativa, é bem simples, é só botar o not, fechou. I am not. Se fosse também o você, por exemplo. Você está cansado, você não está cansado. A diferença só vai ser o verbo to be, né? Então, aqui, você está, you are tired. Você não está, you are not. Com he, she, it também, né? Você só diz, ele está, he is tired. Ele não está, he is not tired. Ou ela, she is tired, she is not tired. Para todas as pessoas aqui, a gente só vai acrescentar um not.
Mas a questão é, deixa eu escrever aqui, she is not, é muito comum usar a contração isn't. She isn't tired. O isn't, que é o is, mais o not. Isn't é uma contração bem comum, você pode usar sempre que quiser. She isn't tired. Ficou meio borrado, deixa eu ajeitar. Agora o verbo sentir-se. Eu me sinto cansado, eu não me sinto cansado. I feel tired. Aqui não é só botar o not, infelizmente. I feel not tired. Esse só tem como o verbo to be. Porque a frase negativa com os outros verbos, aqui eu estou mostrando com feel, depois eu vou mostrar com come, mas é como a gente conversou. É essa estrutura para todos os outros verbos. Verbo estudar, study. Eu estudo, I study. Eu não estudo, você vai ver agora como é que é a frase negativa com os outros verbos. Por exemplo, eu me sinto cansado, I feel tired. Eu não me sinto, vou escrever de vermelho aqui para dar uma contrastada. Don't feel tired. E aí que é a questão. Com os outros verbos, você vai usar o do mais o not. Aqui, essa contração é o do mais o not. Don't. Eu me sinto, I feel. Eu não me sinto, I don't feel. I don't feel tired. Repeat. Mesma coisa aqui, nesse segundo exemplo. Deixa eu só, vou voltar aqui pro I, pra gente ficar só comparado com a mesma pessoa aqui. I am not tired. I don't feel tired. Aqui é a mesma coisa. Eles são da Inglaterra? Eles não são. Beleza, só botar o not. They are not from England. Repeat. They are not from England. Eles vêm da Inglaterra. They come from England. Eles não vêm. Não é só botar o not. They come not. Very bad. Isso é uma coisa muito ruim. Se você escrever isso, vai estar totalmente errado. Você, novamente, vai ter que usar o auxiliar, que nesse caso é o do. É o do mais o not. A gente geralmente junta, né? Você não necessariamente precisa, mas fica mais fácil, mais curtinho. A frase negativa, então, they. Novamente em vermelho, para contrastar. Se você conseguir visualizar bem. They don't come from England. Aqui o complemento não muda, né? Fica igual. Então, isso você tem que lembrar. Quando você usar outros verbos, a frase negativa, você acrescenta o don't ou pro he, she, it. Aqui também só vai mudar pro he, she, it. A gente vai usar ao invés do do, vai usar o does. Vou mostrar isso agora. Então lembra que essa estrutura aqui negativa, ela serve para todos os verbos, né? Então se você vai dizer eles não estudam, they don't study. Ou eu não trabalho, I don't work. Aqui essa vai ser a estrutura, o don't, com todos os outros verbos, com exceção do to be, que não precisa do auxiliar. O to be ele é mais maleável. Só põe o not, você já está fazendo uma frase negativa. Infelizmente, os outros verbos não são tão maleáveis como o to be, então você tem que usar um que a gente chama de verbo auxiliar, que é o do, aqui é o tal do mais o not, então fica don't, ou então o does, que é para he, she, it, que eu vou mostrar agora. Então vamos, antes de chegar, né, no he, she, it, vamos passar por cada pessoa aqui, só para relembrar. Você está, you are. Você não está, you are not. Você está cansado, you are tired.
Você não está cansado? You are not tired. Vamos ver aqui. We, né? Nós somos da Inglaterra. We are from England. Nós não somos da Inglaterra. We are not. E aqui também é comum de juntar o are com o not. Vou botar aqui a forma contraída. Talvez você já conheça, é o aren't. Que é o are, mas o not, que na contração a gente põe apóstrofe. Sempre que a gente omitir uma letra, que aqui é o o, né? Na contração fica aren't. They aren't from England. Mas aqui é negação. They don't come from England. Vamos mudar aqui para o we, né? Que a gente trocou. Nós viemos. We. Negativa, nós não viemos. We don't come. Vamos trocar. Você se sente cansado? Negativa. Você não se sente cansado? Aqui é o don't também. You. Deixa eu voltar ao verbo anterior, que era o sentir-se. You don't feel tired. E agora vamos corrigir it, então. Ele está cansado. He is tired. Ele não está. He is not tired. Lembra que se eu trocar aqui para o he, eu vou ter que botar um S no verbo. He feels. He feels tired. E agora a negativa, eu vou ter que trocar o auxiliar, que não é o don't. Apenas para he, she, it, né? Terceira pessoa, do singular. Você já está se acostumando, né? Sempre tem essa mudançazinha. Aqui o verbo vai o S, mas presta bem atenção. Na frase negativa, então, ele se sente cansado. Agora, ele não se sente. He doesn't. Que é a junção do does com o not. Então aqui é o does mais o not. He doesn't. E aqui também eu quero que você preste bastante atenção. Na frase afirmativa a gente põe o S para he, she, it. Né? I feel, you feel, he feels. Mas na frase negativa, he doesn't feel. Não vai o S só vai na frase afirmativa. Quando você usa, né, aqui o auxiliar, o does mais o not, o verbo não muda. O verbo fica igual. Então, I don't feel, you don't feel, he doesn't feel. Não põe o S, que se você botar o S aqui, tá errado. Tá incorreto. A gente só põe o S em frases positivas. Em frases afirmativas vai o S extra. Na frase negativa, não. Na frase negativa, o verbo não muda. O que muda é o auxiliar, que para he, she, it. Então aqui só vou trocar ele por ela. Ou vamos usar um nome então para dar uma variada. Anna. Por exemplo. Anna feels tired. Negativa. Anna doesn't feel. Doesn't feel. Afirmativa, sim. She feels. Anna feels. Negativa, sem o S a mais. Anna doesn't feel tired. Ela não se sente cansada. Vamos aqui usar novamente o verbo vir e o verbo to be. Por exemplo, it. Você quer dizer que o carro é da Inglaterra, por exemplo. It is from England. Se você vai dizer que o carro não é da Inglaterra. It is not.
It is not from England. E se você usar o verbo vir, você pode dizer o carro vem da Inglaterra. Esse é um modelo em inglês, né? Aí é o verbo come, mas lembra como é it na frase afirmativa, somente a gente põe o famigerado S. A gente sempre esquece, o aluno sempre esquece. Isso eu corrijo todo dia, meus alunos. Sempre tem um que esquece. No decorrer das minhas aulas, durante o dia, sempre tem um que esquece. Uma hora ou outra, você vai esquecer também. Não se preocupe, né? Tente ficar repetindo para você não esquecer mais. Mas no he, she, it, então o verbo tem o S. Mas, de novo, somente na frase afirmativa. Porque se eu fizer isso aqui, a negação, por exemplo, se eu vou dizer, ele não vem da Inglaterra. Ele e o carro, por isso que eu usei o it, né? It doesn't come from England. Tá aqui, sem o S. Lembrando que na frase negativa, né? Estaria errado você dizer it doesn't comes. Muito errado. Nesse caso, o verbo fica como era antes. Então, não vai mudar. Vai mudar o auxiliar. Por exemplo, eu não venho, I don't come. Você não vem, you don't come. Ele, né, o carro não vem, it doesn't come. Não põe o S que está errado. Então, o S a mais aqui, ele só vem na frase afirmativa. Na frase negativa, não. Você não põe. Entendeu? Então, o doesn't para he, she, it e o don't para as outras pessoas. Para o I, you, we, you, they. Na frase negativa, a gente usa o don't. Então, antes de terminar aqui as frases negativas, antes de passar para as interrogativas, só vou botar aqui no quadro uma frase com o don't e uma frase que já está aqui, na verdade, com o doesn't. Então, só para ficar aqui bem visual, você comparar. Você pode parar o vídeo depois que eu terminar, quiser dar uma olhadinha, uma comparada. Vamos ao nós. We. E vamos a um verbo diferente. Verbo jogar. We play. O que nós jogamos? Vôlei. Voleibol. E aqui lembra que o complemento pode ser. Aqui eu vou deixar curtinho, não tem muito espaço, mas lembra que pode ser we play volleyball on Friday. Nós jogamos na sexta-feira, on Friday. Então você pode dizer aonde? We play volleyball at school on Friday. Seguindo aquela, né, estrutura. Deixa eu botar aqui rapidinho para lembrá-lo. Aquela do what, mais o where, mais o when. Não é o foco da nossa aula hoje, mas estou lembrando você, né? O que é o voleibol. Se você desejar, né, adicionar uma informação, por exemplo, onde, at school, na escola. E aonde? On Friday, na sexta. Vai ficar curtinho aqui, mas acho que dá para entender. Onde e quando. Seguindo essa estrutura do que, quando, onde, se você usar todas essas informações. Mas memoriza bem aí, hein? Que eu vou apagar agora. Vamos deixar só aqui o voleibol. Não te confundir, o foco da aula é frases negativas, frases interrogativas em seguida. We play volleyball. Nós não jogamos. Infelizmente, esse é tão bom, se era só botar o not aqui. We play not. Só com o verbo to be, que você pode só acrescentar o not. Mas com os outros verbos, então, com auxiliar, nesse caso é o don't, que é o do, mais o not, juntando, contraction, contração, we don't play volleyball. Repeat. We play volleyball. Repeat.
We don't play volleyball. Repeat. It comes from England. It doesn't come from England. Beleza? Então tá, com o verbo to be a negação é o is mais o not. Pode ser isn't. When mais o not. Ou o are mais o not. É só acrescentar, né? I am not. You are not. Mas com os outros verbos, tá aqui. Isso que você tem que memorizar hoje. Só põe o S na frase afirmativa, se for terceira pessoa, claro. E na negativa você usa então don't ou doesn't, dependendo do sujeito, da pessoa. Lembra que às vezes pode ser assim, meu chefe. Meu chefe vem da Inglaterra. My boss comes from England. Que my boss é o mesmo que ele ou ela, né? Se é o chefe mulher, she comes. Se é o chefe homem, he comes. Então sempre que você usar um outro sujeito, ele sempre vai estar com a mesma conjugação do que ele é. Se é ele, ela, my boss, ele comes. My boss, ela comes. Não esquece de botar o S na frase afirmativa, porque na negativa não tem. O que tem é o auxiliar. Don't, do not, doesn't, does not. Combinado? Então tá, agora a gente vai passar para as frases interrogativas. E aqui estão as duas estruturas, interrogativas ambas. Tem aqui os pontos de interrogação com o verbo to be e com os outros verbos. Lembra que a gente só usa os auxiliares com os outros verbos, não com o verbo to be. O verbo to be é a exceção. Porque com o verbo to be, veja aqui, a gente na verdade faz uma inversão. Vou apagar aqui agora. Na verdade não vou apagar, deixa eu acrescentar aqui. Vou deixar, tem um espaço aqui embaixo. E a gente vai acrescentar então a frase interrogativa aqui. Aí a gente vai ter as três formas, afirmativa, negativa e interrogativa. Então tá, começando com o verbo to be, que também ele, nesse caso ele é um pouco mais fácil, que ele é maleável, ele vem e vai. Na pergunta a gente inverte. Então uma frase afirmativa, por exemplo, ele é casado. He is married. Sujeito, verbo, complemento. Ele é casado. Repeat. He is married. Para perguntar, ele é casado? Em português, felizmente, a gente só muda a entonação, né? Se é afirmativa, ela é mais reta. Ele é casado. E se é interrogativa, ela tem aquela subida. Ele é casado? Infelizmente, em inglês, não é só dela aquela subida. Ele é casado. He is married. Ele é casado? He is married? Não. Além de sim, você mudar um pouquinho a entonação, dar aquela subida no final, você, com o verbo to be, vai trocar a posição do verbo to be e do sujeito. Então é o que está aqui. Aqui já está invertido. Está começando com to be e aí o sujeito. É a mesma coisa. O am com I, o are com you, we, you, they, e o is com he, she, só que está invertido aqui. Então se você quer perguntar, ele é casado? Você tem que fazer essa inversão. Assim. Você vai começar com isso. Is he married? E a resposta pode ser afirmativa ou negativa, né? Você pode yes, he is. Sim, ele é. Yes, he is. Ou então, negativa. No, he isn't. O isn't que é a contração do is com o not. No, he isn't. Pá. Um outro exemplo com o she. Mesma coisa. Você vai dizer ela é casada. Vai começar com o sujeito, verbo, complemento. Ela é casada. Repeat. She is married. Pergunta.
começa com is. O is vem pra frente. E também sobe um pouquinho a entonação. E você pergunta, is she married? Repeat, is she married? Resposta curta, sim ou lá, yes, she is. Ou então resposta curta, no, she isn't. No, she isn't married. Vamos fazer um exemplo com are aqui, com they. Mesma coisa, eles são casados. Deixa eu tirar a interrogação. Só botar o ponto final. They are married. Eles são casados. They are married. Sujeito, verbo, complemento. Pergunta, você já sabe. Are they married? É isso aí, é fácil, né? Com o verbo to be, nesse caso é mais fácil. Porque é só inverter. Começa com are. Are they married? Muitas pessoas acham estranho quando você faz uma pergunta sobre você mesmo. Por exemplo, eu estou doente? Pode perguntar para médicos. E aí, doutor, estou doente? Você vai começar com am. Am I sick? Se eu vou complementar aqui um exemplo, então, seria a pergunta. Eu estou doente? Sick é doente. Repeat. Am I sick? E a resposta curta, né? Com sim ou com não, sempre vai ter o verbo to be ali. Né? Por exemplo, se o médico pode dizer sim, você está. Infelizmente, você está doente. Você vai perguntar para o doutor, am I sick? E ele vai dizer, yes, you are. Ou se você tiver com sorte, ele vai dizer que não. Novamente, você pergunta para o médico, Doctor, am I sick? No, you aren't. Beleza, então com o verbo to be só inverter na pergunta, né? Agora, com os outros verbos, infelizmente, né, se você dizer meu chefe vem da Inglaterra, aí você quer perguntar, não é só botar o verbo na frente, não é só inverter como to be. Os outros verbos precisam do quê? Na pergunta, o chamado verbo auxiliar, que não tem tradução nesse caso, eles não têm sentido algum, né? Na tradução ele não existiria. Né? Por exemplo, aqui se eu usar o does na pergunta, vamos usar o meu chefe aqui. Então, does my boss come from England? Deixa eu apagar aqui esse verbo to be que está me atrapalhando. Você sabe, né, que aqui é o verbo to be. Então, fica separadinho aqui. Eu tenho mais espaço. Does my boss come from England? Aqui, né, não teria tradução esse does aqui. Meu chefe vem da Inglaterra. Meu chefe vem da Inglaterra? Não tem nada mais na tradução aqui, só que no inglês a gente usa o verbo auxiliar na pergunta e na frase negativa, não na frase afirmativa. Apesar de em alguns casos poder ser usado, não é comum. Então, por que eu usei o does? Porque o my boss, vamos dizer que seja o meu chefe Marcos. Marcus é o mesmo que he. Né? Então, o does ele é usado para he, she, it. Então, se é a minha chefa Maria, também é a mesma coisa, é o she, né? Então, does Maria come from England? Você vai usar o does para he, she, it na pergunta e veja aqui novamente que o verbo na pergunta também não vai o S, apesar de ser Maria, na frase afirmativa teria o S. Né? Se eu disser Maria vem da Inglaterra, Maria comes. I come, you come, Maria comes from England. Mas na pergunta também não vai. Também não vai o S a mais. O S a mais só vai vir na frase afirmativa. Nunca na negativa, como você está vendo aqui. E também não na frase interrogativa. Fica o come normal. Para todas as pessoas a gente usa o come. O que vai mudar é o auxiliar. Se vai ser o does ou então o do. Então
Então, a pergunta mais comum é quando você pergunta diretamente para a pessoa. Você gosta de banana? Do you, essa é a estrutura mais comum, né? Vou botar um exemplo aqui. Que é você perguntar para a pessoa se ela gosta, se ela fala alguma coisa. É a pergunta mais comum, com o do, né? Porque é o you. Do you like bananas? E aí a resposta curta que você pode dar, veja aqui, com yes ou com no, vai usar o do novamente na resposta curta. Então, se alguém pergunta para você, você gosta de bananas? Repeat. Do you like bananas? Yes, I do. Sim, eu gosto. O do ele se refere ao verbo que foi usado na pergunta. Então, se eu perguntar assim, você come bananas? Lembra que o verbo comer é o eat. Repeat. Do you eat bananas? Yes, I do. Sim, eu como. Então, aqui o do é o verbo comer. Ele sempre se refere ao verbo que foi usado na pergunta. Então, você vai usar o do. Ou então, se for negativo, não, eu não como bananas. Do you eat bananas? No, I don't. E para he, she, it, a resposta curta vai ser vamos lá. Maria mora, vem ou não vem da Inglaterra? Vamos dizer que sim. Então, does Maria come from England? Yes, she does. A gente usa o does, foi usado na pergunta, né? Does Maria come from England? Yes, she does. Ou se não for o caso, no, she doesn't. Não, ela não vem. Sim, ela vem. Não, ela não vem. O does, né, o auxiliar aqui na resposta curta, essa se refere ao verbo que foi utilizado na pergunta. Então, se perguntar se a Maria visita, vamos trocar o verbo come, que é vir, para o verbo visitar. Maria visita a Inglaterra, aí sem o from só. Does Maria visit England? Yes, she does. Sim, ela visita. Ou no, she doesn't. Então aqui no caso o auxiliar está se referindo ao verbo visit. Sim, ela visita. Não, ela não visita. Essa é a estrutura dos verbos no presente, né? Tanto afirmativa quanto negativa, com do ou com does. E a pergunta também com do ou com does no início. Ela inicia a pergunta. Does Maria visit? Então aqui você vai perguntar, né, para o seu interlocutor, a pessoa com quem você está conversando, sobre a família dele, né? Sobre a mãe, sobre a irmã. Essa estrutura aqui com o does na pergunta, você vai perguntar, sua irmã escuta rock? Does your sister, verbo escutar, você lembra? Listen. Com T mudo, né? Não é listen, e sim listen. Esse verbo sempre a gente usa com o to rock. Does your sister listen to rock? Sua irmã escuta rock? Pergunte para mim. Does your sister listen to rock? Yes, she does. Minha irmã gosta, ela escuta rock sim, como eu. Ou se o caso fosse negativo, não. No, she doesn't. Lembrando que se a frase fosse afirmativa, vou apagar geral aqui, vai ficar... Isso você tem que memorizar aí. Tira um print screen, tem um PDF, né, da lição, claro. Mas eu vou precisar de um espaço aqui para finalizar, fazer os últimos exemplos. Então vou apagar essa estrutura aqui. Mas... E com o verbo to be invertendo, né, começando com o verbo. Isso você tem que saber na ponta da língua, né? Isso tem que vir automático. Você vai perguntar da irmã, começa com Does your sister listen? Você vai perguntar do marido, Does your husband? O que a gente pode perguntar aqui do marido? O seu marido trabalha bastante? Trabalha duro? Work hard.
tem que começar com o does, né? Does your husband work hard? Yes, he does. Sim, ele trabalha, né? No, he doesn't. Não, ele não trabalha. Aqui o your husband é o mesmo que he. Por isso que a conjugação, a gente usa o does na pergunta. Se você quer perguntar para alguém sobre os pais da pessoa, né? Parents. Lembra que parents é pai e mãe. Então, seus pais. Your parents. Lembra que your parents é plural. É o mesmo que they, mesmo que eles, né? Os seus pais é eles. Então, a gente não usa o does e sim o do. Quando vai fazer uma pergunta. Vamos lá. Seus pais falam inglês? Verbo falar, speak. Do your parents speak English? O do, porque é o they, né? A gente só usa o does para he, she, it. Então, nesse caso, do your parents speak English? E a resposta curta? Yes. Se seus pais falam inglês, você vai dizer yes, they do. Eu quero que você responda essa pergunta afirmativamente ou negativamente, dependendo do seu caso. Seus pais falam inglês? Do your parents speak English? A probabilidade é que eles não falem inglês, né? Infelizmente, apenas 5% do brasileiro fala inglês. A gente tem que mudar essa estatística aí, né? Todo mundo tentando aprender inglês, por que só 5% falam? Falta de prática. Você tem que praticar isso aqui. Tem que praticar diariamente, como ir na academia. Se você que está em forma, você tem que ir para a academia todo dia ou quase todos os dias. Em inglês é a mesma coisa. Estudar todo dia ou quase todos os dias. Você tem a lição aqui a cada 2 dias, né? Nesse outro dia, no meio, você tem que fazer exercício, tem que ver filme. Não precisa ter uma aula todos os dias. Mas você tem que ter contato com a língua diariamente ou quase diariamente para ter um desenvolvimento. Senão você vai ficar só remando, né, indo contra o rio e não vai vencer o rio. Esse rio às vezes é forte, né, é longo, essa estrada é longa, mas se você conseguir, se você praticar, você vai conseguir com certeza. Então pratique isso aqui, depois vai ter os exercícios práticos com do, com does, e você vai memorizar, você vai internalizar mais do que, né, ficar na memória, é a mecânica e automatizando no seu cérebro. Então tá, é isso aí. O último tipo de pergunta que eu vou fazer, rapidinho aqui também, para acabar. Nosso quadro ficar um pouquinho menos bagunçado, deixar menos coisa aqui, menos informação. Por exemplo, né, que é a pergunta, as WH questions que a gente viu na última aula. A gente pode acrescentar aqui também, né? Se você perguntar pro cara, né, pra moça com quem você está conversando, a sua irmã escuta rock? Does your sister listen to rock? Ela diz, no, she doesn't. Você vai perguntar, então que tipo de música? Não. What kind of music? Essa é a WH question que você já tinha até visto antes. Tá aqui um exemplo. What kind of music? Que tipo de música ela escuta? Does she? Vou botar de vermelho aqui o verbo. Listen, que é para frisar, aqui a interrogação, que na frase afirmativa teria o S. Listens, she listens. Ela escuta rock, she listens to rock. Mas na pergunta, que tipo de música ela escuta? What kind of music does she listen to? Tem que botar o to. Aí você vai assim, minha irmã, deixa eu ver. My sister listens to pop. Minha irmã escuta pop. Na frase afirmativa tem o S. Na frase interrogativa não tem. Ok?
Você pode fazer pergunta aqui, WH, só poderia ser só que música, né? What music does she listen? Ou que tipo, ou quando. Vamos fazer uma outra variação com o mesmo assunto aqui, que é música. When does she listen to music? Sem o S na pergunta, somente na frase afirmativa. Você pode aqui trocar. When does she listen to music? Ela escuta música todo dia. She listens to music every day. Pode perguntar quando. Where does she listen to music? Ela escuta música no quarto dela. She listens to music in her bedroom. Você pode variar aqui ó, com WH sempre, nesse caso, antes do auxiliar. Ok? Vamos praticar isso aqui, vai ter exercícios práticos, você vai fazer oralmente, vai ter exercícios escritos também que você precisa mecanizar isso aqui. Como eu disse antes, se você saber isso aqui, matou. O tempo presente é só isso aqui, você tem que lembrar as duas estruturas. Com o to be é fácil, na negativa só botar o not, né? Am not, is not, ou are not. Na pergunta, você vai inverter. Você está feliz? Are you happy? Você está feliz. You are happy. Eu estou doente. I am sick. Eu estou doente. Am I sick? O to be inverte. Com os outros verbos usa o does ou o do na pergunta, sempre antes do sujeito. Combinado? É isso aqui. Por hoje é isso aí. A aula de gramática é um pouquinho mais pesada, mas você precisa disso para se comunicar efetivamente na língua. A gente se vê na próxima aula. Tenha aí um bom dia ou uma boa noite. See you. Bye bye.